Você já ouviu falar sobre as Peranques? Sabe quem foram os e as escribas? Já falamos em outros episódios sobre a primeira civilização do planeta, o antigo Kemet, hoje conhecido como Egito. Mas você sabia que o que hoje conhecemos como universidades tem sua origem no Kemet e eram chamadas de Peranques, ou Casas da Vida? As primeiras Peranques datam de 3.100 anos antes da Era Comum e foram as primeiras instituições de ensino do mundo. Seu sistema de aprendizado era baseado no modelo organizacional que tinha uma relação intrínseca com a ancestralidade, modelo este que regia toda a dinâmica de funcionamento daquela comunidade. Ao contrário do ensino ocidental, nas Peranques não existiam hierarquias do saber. Lá era um espaço no qual todas as pessoas entravam para estudar e aprender com os grandes sábios e sábias, denominados como escribas, que acreditava-se terem sido escolhidos pelo deus Ra. Então, nessas casas ensinava-se de um tudo: medicina, carpintaria, matemática, geometria, física e o requete, que significa conhecer as coisas. Hoje, popularmente conhecido como filosofia. Precisamos ter em vista, então, que o sistema de ensino pautado nas tradições africanas tem como base a escuta, a troca e o diálogo. E os ensinamentos são passados através da escrita, mas também da oralidade. Quando comparamos as antigas Peranques com as atuais universidades, podemos sim perceber pontos em comum. Contudo, a visão ocidental hierarquiza saberes e deixa de fora desses espaços de produção e de troca de conhecimento os herdeiros dos verdadeiros criadores e criadoras das casas do saber, ou seja, o povo preto, diante de todo o processo de colonização, é destituído desse lugar de aprendizado e passa a ser tratado como mera mão de obra. Temos, no mínimo, 400 anos de luta para colocar de volta o povo preto nos lugares que são nossos por direito, incluindo nas universidades, que até pouco tempo tinham a maioria esmagadora de estudantes brancos com médio ou alto poder aquisitivo. Pela primeira vez no Brasil, os negros são maioria nas universidades públicas, como revelou uma pesquisa do IBGE referente ao ano de 2018. São mais de 1.100.000 estudantes autodeclarados pretos e pardos em instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais, o que corresponde a 50,3% do total de matriculados. Essa realidade, que parecia inimaginável algumas décadas atrás, só é possível graças às ações afirmativas que começaram a ser implantadas a partir do início dos anos 2000, principalmente o sistema de cotas. Mas há um longo caminho a ser percorrido. A diferença entre negros e brancos no país ainda é abissal, como mostram diversos indicadores sociais. Por exemplo, apenas 35% dos negros com ensino médio completo chegam ao ensino superior, contra 53% dos brancos. A população negra que conclui o ensino superior ganha 45% menos do que a população branca e ocupa somente 30% dos cargos gerenciais do país. No quarto episódio da temporada Por uma Educação Antirracista, a gente mostra como a política de cotas nas universidades públicas promoveu uma revolução no país. E se você começou a acompanhar essa série por esse episódio aqui, a gente sugere que você volte aos 3 anteriores, pois toda a narrativa da temporada segue uma linha cronológica. Eu sou Rafael Santana. E eu, Francis Cardoso. Está começando o Pele Preta. Apoio financeiro, Programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
Ações afirmativas são políticas que visam promover a igualdade de oportunidades para todos e todas, criando mecanismos para que grupos socialmente discriminados possam competir em condições de equidade. Antes mesmo da implantação de leis federais e estaduais, algumas universidades começaram a adotar um sistema de políticas afirmativas. As pioneiras nesse processo foram a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado da Bahia e a Universidade de Brasília. Em 2012, entrou em vigor a Lei 12.711, que reserva 50% das matrículas em universidades e instituições federais a alunos oriundos integralmente do ensino médio público. Foi um grande avanço visando atender a população mais pobre, mas ainda era preciso atacar a raiz do problema. Era preciso fazer o recorte racial. Eis que em 2016, a Lei Federal de Cotas definiu que, ao menos, 50% das vagas disponíveis no sistema de seleção unificada seriam reservadas para atender critérios de renda ou raça. Essa nova lei alcança as populações negra e indígenas, além de pessoas com deficiência, em um sistema proporcional ao censo do IBGE no estado da instituição. Muito antes dessas leis entrarem em vigor, a comunidade negra já lutava pelo seu espaço na academia. No início dos anos 90, começaram a surgir cursinhos pré-vestibulares comunitários em todo o país, como ainda é comum hoje em dia. Além de oferecer aulas gratuitas, essas instituições iniciaram a luta pela isenção da taxa de vestibular para pessoas pobres. O pioneirismo fica por conta do Instituto Steve Biko, que foi criado em Salvador no ano de 1992 e funciona até hoje. E também do movimento pré-vestibular para negros e carentes, que surgiu no Rio de Janeiro em 1993. Todos eles funcionam como espaços de fortalecimento de autoestima e construção de identidade. Outra organização de extrema importância é a Educafro, que nasceu em 1997 em São Paulo e promove a inclusão de pessoas negras e pobres nas universidades através de bolsas de estudos. O diretor da instituição, Frei Davi Santos, costuma dizer que a política de cotas foi a grande revolução silenciosa implantada no Brasil, porque multiplicou o acesso de estudantes negros ao curso superior, promovendo uma transformação real em nosso país. Em 2020, 2 pesquisadores de uma universidade de Illinois, nos Estados Unidos, divulgaram um estudo em que concluem que o sistema de cotas nas universidades brasileiras é eficiente, porque ele aumentou o número de matrículas dos estudantes de origem pobre e de escolas públicas. A, entre aspas, revolução silenciosa que está em curso corre o risco de ser interrompida, porque o sistema de cotas passará por uma reavaliação no ano de 2022, como determina o artigo 7º da Lei 12.711. A revisão poderá concluir que a política de cotas não será mais necessária, caso os percentuais de participação de alunos pretos e pardos nas instituições federais alcancem a proporção dessas raças em cada estado. E para continuar falando sobre cotas, vamos chamar o convidado desse episódio. O Pele Preta tem a honra de conversar com Suahili Kemet, homem preto, marido, pai, militante e educador dedicado ao renascimento do povo de origem africana no mundo. Ele é professor na FACED, UFBA, e no Departamento de Africologia da Universidade de Temple, nos Estados Unidos. Chinute da AI Brasil e coordenador do Ubuntu, programa de estudos em base africana, onde promove o ciclo formativo Lições da Luta Negra, com inscrições gratuitas no IG Ubuntu EBA. Seja muito bem-vindo, Suahili. É uma honra te receber no nosso espaço. Então, muito se discute sobre essa questão das cotas aqui no Brasil, né? E aí eu queria saber de você qual seria o tamanho do prejuízo para a população negra se essa política de cotas for encerrada no ano de 2022, como existem aí algumas cogitações a respeito disso. Então, essa é uma temática difícil, né? Cara para o nosso povo. Para começar a falar disso, eu preciso dizer primeiro que o Brasil é um país que foi construído através do racismo e da escravização.
escravização de pessoas negras e indígenas, pessoas africanas e indígenas. E esse foi um processo que durou séculos. O Brasil foi o primeiro país do chamado mundo ocidental a estabelecer uma escravização racial. Ele foi o que escravizou por mais tempo, né? Foi o penúltimo país a abolir formalmente a escravização, sendo que o último é Cuba, uma ilha, né? Então, o Brasil, na verdade, foi o grande último país do chamado mundo ocidental a abolir a escravização. Curiosamente, o Brasil foi o primeiro país a dizer que não existem problemas de ordem racial. E quando a abolição foi feita, não houve nenhum tipo de reparação e nenhum tipo de política social que visasse minimizar os efeitos, né, nocivos que a escravização criou sobre a comunidade negra, sobre o povo negro aqui no Brasil. Então, desde 14 de maio até o início das políticas de reparação, né, agora por volta de 2010, 2011, a gente teve uma total ausência do Estado brasileiro em sanar aquilo que foi a escravização. E, na minha leitura, enquanto estudioso, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa de origem africana, esses 10 anos de políticas de cotas, já que ela foi aprovada oficialmente pelo Estado brasileiro em 2012, não é suficiente para reparar as centenas de anos de escravização e as décadas de descaso, abandono, perseguição e racismo sistemático para o governo brasileiro. Mas eu também preciso dizer que, para as pessoas pretas, a expectativa de que o Estado e de que as políticas públicas irão dar conta de nossas necessidades é uma esperança vã, né? Da mesma forma que nossos ancestrais e nossas ancestrais que esperaram, no 13 de maio, que alguma solução viria dos políticos, das camadas dirigentes desse país para nosso povo, esperar em vão. Eu diria que ainda hoje esperar esse retorno nas políticas públicas promovidas por esse Estado, que é um Estado que é genocida e que tem um histórico inegável de ataque e destruição do povo negro, é esperar em vão. Swahili, você falou sobre o fato de a política de cotas ela não ter sido suficiente para reparar, né, todo esse abismo que existe entre a população negra e a população branca, né? A gente ainda enfrenta essa desigualdade, né, no número de estudantes que chegam às universidades. Depois de formados, ainda existe uma diferença salarial entre negros e brancos, né, considerável, né, e a gente tem a política de cotas como importantíssima para promover esse acesso dos estudantes negros, mas, como você bem coloca, não foi suficiente. Quais outras políticas você acha que poderiam ajudar a ir sanando essa desigualdade que a gente tem? A política que eu acredito que é possível de solucionar nossas questões como povo é a auto-organização. A experiência histórica do povo negro no mundo nos últimos séculos, se a gente estuda a luta do povo, do nosso povo, se a gente estuda as relações dentro dos estados coloniais, nós vamos ver que qualquer avanço dentro dos marcos legais e de política pública, eles estão sempre cheios de presentes de grego, né? Então, a gente às vezes consegue as políticas de cotas e eu não estou negando que a importância das políticas de cota, elas não são produtos de uma decisão do Estado brasileiro, né? Elas são produtos de décadas de luta do movimento negro, de organizações negras, e essas políticas, elas reorganizaram a universidade brasileira. Esse é o meu campo de estudo, né? Dentro da universidade, enquanto professor da UFBA, e você tem uma expansão da democratização do acesso, você tem uma alteração na forma em que a seleção era feita. Você tinha uma seleção altamente excludente via vestibular, e aí você altera esse perfil para o Enem, que consegue minimizar um pouco esse processo de exclusão. Você tem a interiorização da universidade. Tudo isso vem
como um efeito dominó após o processo de luta por acesso e permanência na universidade por volta de 2002, 2003, 2001, 2002, 2003, com as primeiras disputas diretas de políticas de cotas feitas na universidade. Ainda que você tenha experiências em 95, houveram manifestações de estudantes negros na USP para conseguir cotas. Você tem, em 1983, um projeto de lei apresentado pelo então senador Abdias do Nascimento na Câmara dos Deputados desse país, demandando cotas. Então, na verdade, há uma trajetória antiga de disputa por cotas, de disputas por o ensino da história e cultura do povo negro no Brasil e da África, né? que é muito mais antiga do que parece quando a gente olha a Lei de Cotas de 2012 ou quando a gente olha a Lei 10.069 de 2003. Mas, verdadeiramente, e aí você perguntou minha crença, né, uma questão de credo, eu não acredito que exista como diminuir essas desigualdades por meio do Estado ou por meio da ação das empresas privadas. Eu entendo que ou nós, enquanto pessoas pretas, enquanto povo, nos organizamos, estabelecemos nossas instituições e, a partir daí, dialogamos com a esfera social mais ampla, dialogamos com o Estado, ou a gente vai continuar sofrendo reveses. As próprias cotas, ainda que tenham sido uma conquista e que sejam importantes e tenham garantido o acesso de pessoas negras ao ensino superior num nível que não se tinha antes nesse país, que somos maioria, né, demográfica, mas temos baixo acesso à universidade. Esse acesso não era nem computado, porque antes de 1999 não se avaliava a cor ou raça de quem ingressava na universidade. Isso é uma forma de esconder como esse espaço era um espaço de privilégio branco e como as cotas eram quase de 100% para pessoas brancas, né? Ficava invisibilizado pela falta de informação, mas ainda assim, depois de aprovar as cotas, a gente tem uma quantidade de fraudadores, uma quantidade de pessoas não negras usando as cotas raciais, usando as subcotas raciais dentro das cotas sociais, né? Porque esse é um debate um pouco complexo, mas enfim, usando as vagas que seriam reservadas para as pessoas pretas e pardas, pessoas brancas sem nenhum pudor, né? Além dos fraudadores, pessoas que se autodeclararam e que o sistema não tinha, até muito recentemente, formas de controle, formas de oferição, formas de gerir, né, esse processo. Então, cada avanço que a gente dá, o racismo ele trabalha para lucrar em cima disso. E isso é comum na história do Brasil, não é a primeira vez que acontece e, infelizmente, não vai ser a última vez. A gente não pode contar que os racistas pararão de agir como inimigos, né? O inimigo vai agir como inimigo. Eu gostaria de agradecer a Eneida Santana, nossa mais recente apoiadora no apoia.se/Pele Preta. Quem ajuda a financiar o nosso podcast tem acesso a conteúdos exclusivos que ficaram fora da edição e também fica conhecendo com antecedência o tema do próximo episódio. Se você considera nosso trabalho importante e tem condição de contribuir, é só entrar no apoia.se/Pele Preta e doar qualquer quantia a partir de R$10. A educação é o grande pilar de transformação das sociedades. A entrada de pessoas negras tornou a universidade um espaço muito mais plural, com estudantes que trouxeram outra visão de mundo a partir das suas vivências. E isso se reflete principalmente na pesquisa científica. Multiplicou-se o número de trabalhos de conclusão de curso que trazem um recorte de raça na política, no cinema, no jornalismo e em diversas outras áreas. São pessoas que demandam novos debates, novos olhares, novos referenciais teóricos. E isso muitas vezes causa um colapso em uma estrutura marcada pelo racismo institucional.
Vamos ouvir o depoimento de Cleópatra Sofia, estudante de filosofia da UFBA. Ela fala sobre a resistência que enfrentou quando decidiu que analisaria o livro Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, em seu trabalho de conclusão de curso. Após conhecer Angela Davis, já conhecia de ouvir falar, de ver coisas soltas, porém eu não tinha tido contato com a obra de Angela Davis. E foi transformador em diversas instâncias. Mexeu com minha estrutura psíquica, existencial, ancestral. E isso fez com que eu optasse por desistir de estudar Nietzsche e buscar colocar Angela Davis como um objeto de estudo do meu TCC, a filosofia dela, o pensamento dela, dentro desse recorte do Mulheres, Raça e Classe, que é o pensamento interseccional, que seria, dentro do contexto de Angela Davis, seria a importância do pensamento interseccional para compreendermos como o capitalismo se estrutura através da apropriação das opressões, de gênero, raça, classe, e o que vai se desdobrando disso, como ele se estrutura tendo isso como base. Ela faz uma crítica ao pensamento marxista, que colocava dentro de uma hierarquia a classe como prioridade na luta, e ao pensamento feminista, que colocava gênero como prioridade na luta. E tendo esse interesse de pesquisa dentro da Universidade de Filosofia, eu me deparei com um empecilho muito grande, que foi uma pergunta, vários, tanto de orientador, que não tinha, o orientador de Nietzsche, ele optou por continuar comigo só para poder assinar, mas ele disse que não teria como me dar a orientação com nada, porque ele não tinha conhecimento do tema. Fez uma pergunta também que eu não tinha ouvido na época que eu estudava Nietzsche, para mim soou como um racismo institucional, que era para que eu respondesse o porquê que aquilo ali era filosofia, porque o pensamento de Angela Davis era filosofia, E além dela ser filósofa de formação, além dela ter a influência de toda uma escola, filosófica tradicional, hegeliana, marxista, e foi aluna de Marcuse, ainda assim eu tive que ouvir uma pergunta dessa, sabe, para que eu pudesse iniciar a minha pesquisa. Então era tipo, você quer ela, massa, te apoio que você faça, mas eu não vou poder te ajudar com nada teórico, e também me diga o porquê que ela é filósofa. Então, assim, eu me deparei com um empecilho muito grande, isso mexeu comigo psicologicamente, me fez não conseguir dar prosseguimento nas minhas pesquisas por 2 anos, Fiquei parada na universidade, me afastei das atividades, fui cuidar da minha saúde mental, fui buscar essa reconexão, esse fortalecimento ancestral, fui buscar também diálogos e leitura para tentar retomar minha pesquisa e fechar esse ciclo. Além do acesso ao ensino superior, é preciso falar também sobre a permanência desses estudantes nas universidades, porque muitas vezes a realidade financeira dificulta a conclusão do curso. Não são poucos os que precisam trabalhar para ajudar no sustento da casa, ou mesmo sustentar a casa integralmente. Por isso, é fundamental que as instituições invistam em programas de permanência e tornem eles, de fato, eficientes e acessíveis a todas e todos que precisam. Vamos agora ouvir o depoimento de Napê de Jesus sobre esse assunto. Ela é estudante de pedagogia da UFBA. Você vê que é da periferia a maior parte das pessoas que não conseguem se manter nas universidades, Dado o fato do distanciamento mesmo das próprias instituições, do transporte público, tanto em relação ao valor quanto à qualidade, e da necessidade de se manter sem algum auxílio financeiro familiar, quando não, a própria responsabilidade de sustentar a sua família é do próprio estudante, Que tende a piorar a situação emocional de se manter estudando e toda a demanda que é ser negro dentro da universidade, Portanto, o que eu vejo é que avança o acesso da população negra na universidade, mas se manter nela é algo ainda bem delicado.
Qual a sua opinião em relação às políticas de permanência na universidade, né? Porque a gente fala muito no acesso, né? E até pela questão da pesquisa do IBGE de 2018, que constatou que pela primeira vez os negros são maioria, né? Matriculados nas universidades públicas, em relação aos brancos, mas assim, e tem também uma questão muito importante que é a questão da permanência dessa população, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão, sobre como é que você enxerga as políticas de permanência nas instituições de ensino superior. Quando eu comecei a fazer o processo de trabalho de divulgação das cotas, lá em 2003 ou 2004, eu ia a muitas escolas públicas fazer palestras, explicar o que eram as cotas. Estava um processo de disputa social, uma disputa de narrativa muito grande. E, infelizmente, muitos e muitas estudantes de escola pública não diziam que não iam fazer seleção via cotas porque não precisavam de esmola, né? E eu geralmente perguntava, e pergunto até hoje, na verdade, quando eu tenho oportunidade, quem é que tem pai ou mãe universitário. E eu fiz dezenas de palestras para centenas de estudantes aqui na Bahia, né? A gente fala da Bahia, a escola pública é quase que absolutamente negra, né? De jovens pretos e pardos. E eu lembro que só um rapaz, durante todas essas inúmeras palestras que eu fiz e atividades que eu fiz, levantou a mão, indicando que tinha pai ou mãe que tinha acesso à universidade. Evidentemente que nesses quase 20 anos o cenário mudou um pouco, mas a gente ainda está numa primeira ou segunda geração de pessoas pretas acessando a universidade. Então, você vai nas maioria das famílias negras agora, você tem pais e mães que acessaram mais recentemente, você tem, às vezes, um irmão mais velho, um tio que acessou, um tio mais jovem, mas é uma experiência muito recente, são pouquíssimas as famílias pretas que têm uma terceira geração de pessoas na universidade. A universidade, enquanto um espaço social, ela tem uma série de códigos, uma série de processos que você precisa dominar para poder navegar nela, né? Alguns teóricos vão discutir isso, falar sobre a filiação ao ambiente universitário, etc. Então, para as pessoas negras, a universidade é um ambiente inóspito, né? A gente não conhece a mecânica, a gente entra na universidade esperando que a universidade nos ensine a transitar na sociedade, mas, na verdade, a gente é incapaz até de dominar o trânsito na própria universidade devido a questões históricas, sociais, da maioria das pessoas negras, né? Então, a permanência, né, para chegar no que você me perguntou, a permanência ela seria a forma que a universidade se altera para poder dialogar com o seu público, para dialogar com estudantes das mais variadas origens sociais e raciais e garantir que essas pessoas participem de forma plena da vida universitária. E como um espaço extremamente conservador, no sentido de reacionário, né? Eu não falo aqui conservador no sentido político, mas no sentido de ser um espaço de manutenção de determinados privilégios, a universidade não tem se preocupado em fazer esse tipo de transformação. No máximo, a permanência tem sido um esforço, e evidentemente que esse é um espaço de disputa e tem forças diferentes disputando isso, mas a permanência tem sido um esforço para adequar o estudante que ingressa na universidade à dinâmica da universidade. Em raros contextos você tem uma universidade se reconstruindo, se reelaborando para que acolha essa diversidade de origens na sua dinâmica. Então, assim, a permanência é muito importante, ela é permanência material, é permanência simbólica, ela é esse processo de filiação do estudante, né, de explicar o que é a universidade, de explicar como é que ela funciona, de ajudar esse estudante a navegar pela universidade, a garantir alimentação, a garantir residência para aqueles e aquelas estudantes que têm tido dificuldade de cursar a universidade. Ela é fundamental, mas a principal permanência seria a universidade rever a forma como ela aborda as suas questões, rever o seu currículo, rever o seu feixe de relações entre as pessoas, né?
seja entre docentes e discentes, discentes e discentes, docentes e docentes, servidores técnicos, docentes e discentes, terceirizados. Enfim, a universidade precisa passar, no Brasil, precisa passar por uma reforma intensa para que ela realmente reflita o que é a sociedade brasileira, né, e os povos que estão aqui dentro. E isso tem sido muito difícil. A gente tem visto um recuo do investimento público no que representa a universidade e as suas políticas de ação afirmativa, as suas políticas de permanência, de acesso e de pós-permanência. A gente tem visto resistência dentro da própria universidade, né? Mesmo os setores ditos progressistas, eles têm um limite de quanto de diálogo eles podem ter com o povo que está acessando, né? Não é incomum você ouvir de professores universitárias que não estão ali para ensinar aquilo que deveria ter sido aprendido na escola pública, né? Uma universidade que, especialmente a pública, está de costa para a escola pública, sendo que o papel do Estado seria garantir uma continuidade entre o ensino, a educação infantil até a universidade pública para todas as pessoas nesse país. A minha leitura pessoal, como alguém que trabalha na universidade, como alguém que estudou na universidade, é muito pessimista, né? Eu acho que nós temos tido mudanças, essas mudanças são importantes, mas eu acho que elas ainda são insuficientes e elas são sempre produto da luta política, né, de pessoas organizadas. Então, se as pessoas negras não se organizarem, a gente vai ganhar e não vai levar. Como não levou as cotas, a gente ganhou, mas não levou, e a gente tem ganhado a permanência, né, mas não está levando a permanência também. É sempre uma conquista incompleta. O que leva você a se tornar professor universitário, enquanto homem negro, que tem aí toda uma construção dentro do movimento negro? O que te coloca nesse lugar de professor universitário? Como você adentra esse espaço da academia? Eu era militante antes de estar na universidade, né? Já estava envolvido com a luta negra, já estava engajado com as questões do nosso povo. Na verdade, minha família é uma família muito ligada às questões sociais. O meu pai era militante, esteve envolvido com a fundação do MNU, do Movimento Negro Unificado. E a minha mãe, desde que eu era criança, ela sempre esteve envolvida com educação comunitária, creches, apoiando iniciativas sociais, ainda que ela não tivesse um perfil tão, vamos chamar assim, político no sentido estrito, né? Essa ideia de um movimento organizado. Minha mãe era muito da ação comunitária direta e de sanar as dificuldades das pessoas. E essa foi minha maior referência até, né? Na verdade, apesar do meu pai ser militante negro, eu não me aproximei do movimento negro a partir de meu pai, né? Essa foi uma trajetória pessoal ligada à educação popular e à convivência nas comunidades, desde muito novo, desde o final da minha adolescência. E aí eu começo a me envolver e começo a perceber as questões raciais. Eu me envolvi com a educação indígena também, e aí acabo percebendo, eu tinha um pudor, né? Eu acho que isso é uma coisa não é incomum para as pessoas pretas. Eu tinha um pudor, acho que isso tem a ver com nossa matriz civilizatória. Eu tinha um pudor de não fazer parte do movimento negro, porque eu achava que isso seria advogar em causa própria, e nessa visão de construir uma igualdade, de construir uma luta antirracista, de construir um processo de inclusão nessa sociedade, eu achava então que se eu trabalhasse apoiando as causas indígenas, e enfim, isso poderia tocar outras pessoas e nós todos, brasileiros, iríamos juntos trabalhar para acabar com o racismo. Essa é uma visão romântica na minha visão hoje, tá? Eu não acredito que é possível fazer um movimento antirracista. Eu não acho que o racismo é algo que há garantia de que vai ser superado. Eu não acho que a gente pode convencer as pessoas brancas a deixarem de nos odiar. Depois de, se você estuda a história, a gente vê que são milênios de guerra, milênios de assassinatos. As crianças continuam sendo assassinadas hoje sem piscar de olhos. A gente está vendo agora aí na mídia a notícia de crianças que desapareceram lá no Rio de Janeiro. Isso não é novo, né? Você vai achar registros nos Estados Unidos de crianças, bebês sendo dados pelos racistas para os jacarés comerem ou para crocodilos comerem. Aqui no Brasil não era raro os escravizadores cobrir as crianças com melaço fervendo e depois botar para as formigas, né? Tá até na tradição popular, a gente ouve falar do Neguinho do Pastoreio e outras histórias.
Então, para mim, é um processo de ódio multimilenar e que não vai ser possível convencer essas pessoas a deixar de nos odiar. O que é possível, na minha visão, e eu parto de uma visão que é de construção de um nacionalismo negro, né, das pessoas negras saberem quem elas são, construírem suas instituições, se constituírem como um povo, como uma nação, e estarem prontos para se defender se fizer necessário. Na minha visão, não adianta a gente tentar converter quem nos odeia a nos amar. Isso não é... A gente não vai ter garantia que vai conseguir isso. E, na minha visão, não é possível se basear no antirracismo, né? Não é só tentar acabar com o racismo. Na verdade, é nos afirmar, né? Quem nós somos, qual é a nossa história, qual é a nossa origem e para onde nós estamos indo, né? E aí, se o racista quiser ser racista, ele vai ser. Se ele quiser nos matar, tem o Kwame Ture, tem uma frase interessante, né? Se alguém me odeia e quer me enforcar, isso é problema dele. Mas se ele tenta me enforcar e eu não consigo me defender, isso é problema meu. O antirracismo é meio que convencer o cara da Ku Klux Klan, o cara racista, a não nos enforcar, né? Eu acho que isso não funciona. Eu acho que a gente precisa de uma forma ativa de nos defender. Se vier, tem que ter para trocar. E, enfim, nesse processo de acúmulo de avanço na minha compreensão do que é a realidade social e do que é a realidade do nosso povo, né, a realidade racial do nosso povo, eu fiz parte de uma organização política que tinha um pré-vestibular comunitário. A gente trabalhava na Engomadeira e na Mata Escura. Esse trabalho nosso começou em 2003 e foi até 2012. A gente botou dezenas de estudantes na universidade. Eu estava na universidade, aí fui fazer mestrado e tal, mas nesse processo eu me desiludi com a universidade como um espaço possível para gerar soluções para as pessoas negras, né? E aí eu meio que abdiquei da carreira acadêmica, não quis mais relação, até que acabei voltando para a universidade como servidor público. Eu passei num concurso para técnico, precisava pagar minhas contas pessoais, precisava de dinheiro para manter o espaço comunitário que a gente alugava 2 salas e tal, 2 espaços nas comunidades, e aí era cotizado entre todo mundo, então cada um dava uma ponta, dava uma parte, e eu voltei para a universidade e, estando lá trabalhando, confirmou tudo o que eu achava, que é um espaço racista, que é um espaço que produz teorias e produz tecnologias para manutenção da desigualdade racial e social, que boa parte das pessoas que estão lá dentro são parte do problema, né? Elas alimentam esse sistema aí. Eu trabalhei com colegas que eram mais velhos na universidade, servidores técnicos, e eles relatavam que nos anos 90 os professores meio que obrigavam os servidores técnicos a fazer faxina na casa deles, a, sei lá, irem fazer as compras do mês, né? Empurrar carrinho no mercado. Uma série de relações coloniais absurdas que você não imagina que ainda está acontecendo dentro da universidade como um espaço que se diz um espaço de luz, um espaço de democracia, de mérito e etc. Só que, estando lá dentro, eu também percebi que, se nós não avançarmos na produção de nossa própria teoria, de nossa própria epistemologia, de nosso próprio conhecimento, isso foi uma coisa que eu aprendi com a afrocentricidade, né, que é uma abordagem que foi sistematizada pelo Molefe Katiachanti, que é o meu professor, a gente chama Sesh, né, um escriba, né, um sábio, e ele vai sistematizar nos anos 80, isso, 1980. Ele teve um trabalho muito próximo com o Abdias do Nascimento, ele é dos Estados Unidos, né, mas trabalhou com o Abdias do Nascimento durante a década de 70, de forma muito próxima, e ao produzir a afrocentricidade, ele constituiu, né, uma ferramenta muito importante para fazer avançar os nossos estudos como povo, né, na produção de ciência, na produção de soluções políticas, artísticas, enfim, etc. E aí, nesse contato e percebendo que há necessidade da gente avançar nos nossos estudos e nossos próprios termos, né, qual é a nossa versão dos fatos, qual é nosso olhar sobre a história, de onde é que a gente parte como povo, qual é o nosso objetivo. Uma das perguntas que a afrocentricidade faz é: se não existisse racismo, se não existissem pessoas brancas, qual o mundo que nós queríamos, né? Qual o mundo que nós queremos? Então, para responder essas perguntas, eu percebi que a gente precisa fazer ciência, precisa pesquisar, precisa produzir instituições, e resolvi prestar concurso para a universidade, ainda para manter o emprego, né? Porque eu estava na universidade já, então para
ajudar a pagar minhas contas, mas também para poder usar esse espaço, essa ferramenta para tocar outras pessoas negras. Evidentemente, eu faço o meu trabalho como servidor público dentro desse estado, né? Então, eu dou as aulas que são demandadas e tal, mas além disso eu faço um esforço pessoal para conversar com pessoas negras, tocar essas pessoas, explicar por que elas não devem, por exemplo, entrar na universidade esperando que a universidade vai ensinar elas como elas vão viver, que elas não podem perder as suas raízes em suas comunidades, em suas famílias, que elas precisam ter um projeto pessoal antes da universidade, né, para saber o que elas estão fazendo ali dentro, por que elas estão na universidade, o que elas buscam naquele espaço, para que serve aquele diploma que elas estão querendo tirar ali, para que servem os conhecimentos que ela está querendo produzir. O Seche Achante fala que o Diop, que é um outro grande pesquisador negro, ensina a gente a ter 2 cadernos, né, na universidade. Um, a gente anota aquilo que os professores querem ouvir para passar a resposta da prova, e no outro a gente anota a verdade. E depois que a gente sai da universidade, a gente publica o caderno que tem a verdade e continua trabalhando para aumentar a nossa compreensão como povo, né, do que é nossa realidade, de qual é nosso destino. Então, a minha trajetória pessoal na universidade nasce da política, e não o contrário, né? Eu não me tornei militante por causa da universidade, ou por causa das leituras que eu tive, ou por causa do que os professores e professoras ensinaram na universidade. Pelo contrário, eu venho de um trabalho de comunidade que foi amadurecendo, que foi se desenvolvendo, e aí eu decido em algum momento me tornar professor para poder avançar esse trabalho, né? E parte do que a gente fazia na comunidade, que era o trabalho com o Quilombo Cabula, o nome dessa organização que a gente tinha na Engomadeira e na Mata Escura, na região do Cabula, parte desse trabalho a gente tinha um componente, uma disciplina no pré-vestibular que era chamado Estudos em Base Africana, e em paralelo a gente fundou uma organização dentro da UNEB, que foi a universidade que eu estudei, a Universidade do Estado da Bahia, chamada Umbutu, lá em 2003 também, 2002, 2003, e aí a gente agora, as pessoas que fizeram parte desse processo, a gente refundou essas 2 experiências, né, do Quilombo Cabula e do Umbutu, como um programa na UFMA, que é o programa Umbutu, Estudos em Base Africana, que pega muito desse conhecimento que a gente produziu fora da universidade e usa o espaço da universidade como um canal para tentar atingir mais pessoas. A gente tem feito cursos agora nesse contexto da pandemia, são mensais agora, né, sobre a trajetória da luta do nosso povo, que é um ciclo formativo chamado Lições da Luta Negra, e agora em abril a gente vai começar, agora em abril de 2021, um segundo ciclo, que é o ciclo formativo Estudos em Base Africana, que é justamente apresentar as teorias, autores e autoras, enfim, abordagens, metodologias a partir de África, a partir de nossas experiências. Então, ser professor universitário para mim é um passo, né, um tijolo, uma tarefa dentro de uma luta maior, que não é só minha, eu estou ligado a outros irmãos e irmãs, para construir uma forma de poder negro, né, de poder africano, construir nossas instituições e enfrentar, né, aquilo que é esse supremacismo branco que tem tentado destruir nosso povo ao longo de milênios já. Chegamos ao fim do nosso 4º episódio da temporada Por uma Educação Antirracista, e quero agradecer a uma galera incrível que chegou junto na produção desse material. A pesquisa é de Helênia Cardoso, a edição é de Ol Cardoso, a trilha original é de Hits, e o trabalho de comunicação é de Ivna Pires e Danilo Pestana. Rafael Santana e eu, Francis Cardoso, assinamos o roteiro e a apresentação do episódio. Para construir esse episódio, a gente leu as seguintes produções: Pós-Verdade para Quem? Fatos produzidos por uma ciência racista, de Catimari Rosa, Alan Alves Brito e Bárbara Carine Soares Pinheiro. O Legado Roubado, de George James. Negritude e Cidadania, o movimento dos cursos pré-vestibulares, de Alexandre do Nascimento. E por fim a matéria Racismo prejudica a produção científica de pesquisadores negros no Brasil, de Mariana Tocarnia
disponível no site Agência Brasil.